Prestes a completar 70 anos, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada olha para o futuro, mas, claro, sem esquecer de visitar o seu passado. Grandes nomes da matemática e da ciência fizeram parte dessa história e ajudaram a construir um instituto que hoje se tornou referência no estudo e na pesquisa em matemática em todo o mundo. Um desses personagens é Lindolfo de Carvalho Dias. Um engenheiro formado pela Escola de Engenharia da UFRJ, nunca chegou a exercer a profissão e se encontrou na matemática. Lindolfo foi o segundo diretor do INPA, assumindo a vaga que até então era de Lélio Gama. Mas o pesquisador acompanhou o desenvolvimento do Instituto desde os seus primeiros passos. Hoje, nós temos a honra de receber o professor Lindolfo de Carvalho Dias, que além de comandar o Instituto por mais de 20 anos, foi vice-presidente do CNPq, diretor do Instituto de Matemática da UFRJ, cumprindo um papel fundamental no desenvolvimento da matemática. E para conduzir essa entrevista, nós contamos ainda com a presença do professor Marcelo Viana, diretor-geral do INPA. Caro Lindolfo, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui na sala em que a gente se conheceu muitos anos atrás, quando você era diretor. Eu quero, antes de mais, agradecer pela sua disponibilidade para estar conosco aqui e nos contar um pouco a sua visão desse instituto ao qual nós temos a honra de estar ligados. Como você sabe, em 2022 o INPA completa 70 anos, com uma reputação nacional e internacional muito consolidada. Você foi diretor desse instituto durante quase um terço desse período e, sobretudo, acompanhou a vida do INPA desde o início e continua acompanhando até hoje. Eu queria que você partilhasse um pouco com a gente a sua visão do que foram esses 70 anos do INPA, da trajetória que o Instituto seguiu e do que ele representa para o Brasil. O CNPq foi criado em 51. Em 52, logo em seguida, houve uma decisão, até principalmente motivada por um conselheiro, que era o Cândido Dias, por acaso até meu primo. Seu primo. Mas a ideia era criar uma instituição destinada à pesquisa matemática, como já havia sido criado o CBPF em 49. Aliás, e no CBPF tinha se criado um departamento de matemática, em que estavam lá, nesse departamento, Maurício Peixoto, Leopoldo Nar, eu mesmo fiz parte do departamento, de modo que aí o CNPq achou por bem que era conveniente criar essa instituição. Ela começou modestamente, depois ocupou uma área num prédio da Escola de Engenharia, na Rua Luiz de Camões, depois alugamos um prédiozinho que existe até hoje. Acabei de passar em frente a ele, que fica ali na Rua São Clemente. São Clemente. E ali ficamos muito tempo. E depois que conseguiu-se obter o dinheiro para comprar esse terreno. Inicialmente era um terreno de grande, mais 30 mil metros quadrados, em que se construiu, fez-se um planejamento detalhado, cuidadoso, etc. Aliás, eu tive a ocasião de preparar um plano de construção. Então se construiu esse prédio. Posteriormente, a inauguração desse prédio Globo, foi em 1981. Simpatizou muito com o INPA e resolveram doar para o INPA um terreno que eles tinham, que era muito grande e contíguo a esse. Isso. Que dá a volta no morro e tem 260 mil metros quadrados. De modo que, onde está sendo construído um novo campus. Ele passou de 30 mil para mais de 260 mil. Exatamente, onde está sendo construído. E aí, já nesse terreno,
se construiu uma construção que serviu de ambiente para os pesquisadores, visitantes, etc. Você é formado em engenharia, nunca chegou a exercer coisas... A minha atuação maior foi na parte administrativa na área de ciência. Isso, exatamente, como CNPq, no Ministério, como secretário executivo. Depois acabei indo para o CNPq, acabei na presidência do CNPq. Mas a sua inserção lá no grupo de matemática do CBPF, na época o CBPF contratava pesquisadores? O CBPF era entidade privada, né? Sim. Então ele foi criado como uma entidade privada, ele contratava. Eu fui, como é que chama, estagiário. Não sei. Agora, o INPA, no início, quando foi criado em 1952, não tinha quadro de funcionários. Não, até ele ocupava uma sala no CBPF. A contratação de funcionários e pesquisadores só veio bem mais tarde. Principalmente sob forma de bolsa. Né? Bolsa, né? Isso. Mas assim mesmo o Instituto atraiu, desde o início, pessoas muito boas. Bom, para começar, pelo diretor, que era o Lélio Gama. Um indivíduo excepcional. Não só como um excelente cientista, mas como uma pessoa humana notável. Eu não só convivi muito, e fiquei muito amigo dele. Uma pessoa que eu tinha uma maior admiração. Aliás, ele deixou de ser diretor do INPA porque não podia mais. Ele era diretor do Observatório Nacional também e a partir de certo momento não era mais possível acumular, né? Teve um problema de acumulação. E aí, na falta de cão, caçaram com gato. O gato sendo você, como segundo diretor. Né? O senhor, na sua trajetória, teve contato com grandes pesquisadores que também fizeram parte desse início do INPA, né? Desses primeiros anos. Leopoldo Narbin, por exemplo, foram alguns dos que te influenciaram nesse caminho. O Leopoldo e o Maurício foram meus professores na Escola de Engenharia. Eles eram professores da Escola de Engenharia, que era onde tinha matemática, junto com a filosofia, mas o Leopoldo e o Maurício pertenciam à Escola de Engenharia. O Leopoldo também na filosofia. Ambos contribuíram muito para a matemática no Brasil. Uma curiosidade que muita gente tem é a origem do nome. Por que Instituto de Matemática Pura e Aplicada? A ideia era ser amplo, né? Não ficar restrito só à matemática básica, mas também ter uma componente de aplicação. A origem foi essa. E foi inventada lá quando se criou. Inventaram esse nome lá no CNPq, foi o CNPq. Com Cândido Dias. Entendi. Na imprensa da época, nas notícias anunciando o Instituto, esse lado da matemática aplicada é muito enfatizado. Na imprensa contemporânea com a criação. Lindolfo, uma das joias do INPA, muito elogiada tanto por visitantes nacionais como internacionais, é a nossa biblioteca. Que é até hoje talvez a melhor biblioteca de matemática do hemisfério sul. Desde o início, o INPA, quando foi criado, ele logo no início, o pessoal do CNPq destinou um dinheiro razoavelmente bom. Depois, foram $2.000 na ocasião, que hoje daria um dinheirão, né? O dólar valia mais do que hoje. Começou a se montar essa biblioteca e com cuidado de qualidade, etc. Isso é quase logo em seguida da criação do INPA. Não, né? foi das primeiras coisas que se fez. Isso é interessante. O CNPq pôs dinheiro nisso. Sim. Tem uma outra curiosidade, eu já sei a resposta, eu já perguntei para você, mas eu acho que os nossos ouvintes vão querer saber. Que é de onde veio a logo do INPA. O INPA tem uma logo muito reconhecida, fácil de identificação, e muita gente pergunta quem que teve a ideia dessa logo. Nós tínhamos que fazer, houve a ideia de fazer um modelo. O CNPq já tinha. Aí tinha uma moça, um pessoal que
era desenhista, e estudamos juntos. E eu estava eu estava com a mania da curva de Möbius. Então, nós achamos bonito e tal, e aí o logo ficou em torno dessa, um pouco de mania disso. Muito legal. Alguns anos depois do IMPA começar, foi decidido ter estudos de pós-graduação aqui no IMPA, trazer alunos para o Instituto. Foi quando começou no Brasil a ideia de pós-graduação. O IMPA iniciou logo no início desses programas. Antes disso, quer dizer, o IMPA já vinha trabalhando, o CNPq, no sentido de mandar pessoas para o exterior para fazer pós-graduação lá, voltar para ensinar. E com esse pessoal que de retorno, pôde se instalar. O senhor falou que a gente tinha já no IMPA, antes da criação da pós-graduação, um ambiente de preparação de alunos que iam para o exterior, de pesquisa. Como é que era o cenário da pesquisa, da matemática nessa época e como é que o IMPA contribuiu? Estava começando exatamente liderados por esses professores que eu já mencionei, o Maurício Peixoto, o Leopoldo, que tinham vindo, e do lado de São Paulo, o grupo lá de São Paulo, o Cândido, o Furquinha e outros. Ainda incipiente nessa estava começando. A matemática no Brasil, ela desenvolveu mais a partir do século XX, do início de 1920. Já antes tinha com o Lélio Gama, mais cedo. Ele foi uma pessoa marcante. Né? Lélio Gama, com certeza. Mais do que justo, vai ser difícil ter o nome dele. Claro. Aliás, foi por isso que nós inventamos essa história. Bom, mas é justo também dizer que o terreno e o edifício foram conseguidos, foram alcançados pelo IMPA durante a sua gestão como diretor. Nós conseguimos. Eu descobri que existia essa coisa. E aí conseguimos um dinheiro e a ajuda do CNPq. Aliás, foi uma sorte, né? Dificilmente arrumava um lugar melhor, né? Com certeza. Porque é engraçado, ele é isolado e ao mesmo tempo dentro da cidade, né? Com o transporte. O transporte para cá, desde que se iniciou, já era fim de linha de ônibus. Muito bom. Um cenário muito inspirador. Didolfo, a partir de 1972, o IMPA ganha recursos e um quadro de pesquisadores e funcionários, passa a contratar seus próprios pesquisadores já, acredito eu, com contratação, com carteira, etc. Você entende que esse foi um passo determinante na trajetória do Instituto? Isso aí houve um efeito, que houve uma grande alteração na estrutura do CNPq. Ele pôde criar um caráter como se fosse uma administração privada, que facilitou muito a contratação de pessoas, etc. Essa contratação de pesquisadores poderia ter dado errado. O Instituto poderia ter dado muito errado. Ela foi feita com muito cuidado, porque, no fundo, essas contratações, elas foram feitas sempre com o apoio do Comitê Central de Administração do IMPA, e os contratos tinham que ser sempre aprovados por esse comitê e eram escolhidos com muito cuidado. Isso aí certamente foi uma das coisas que manteve o IMPA com essa qualidade, né? O cuidado na escolha de pessoas. Isso é outra das perguntas que são feitas com frequência, por que o IMPA deu certo? Deu certo porque começou certo e continuou certo. No fundo, não foi que continua certo até hoje. Uma vigilância permanente, né? Um cuidado Dizem que permanente. O diretor atual é muito bom, né?
Agora, foi durante a sua gestão também que o seu vice-diretor, na época, Elon Lages Lima, ele foi ainda durante a sua gestão que começaram os programas de aperfeiçoamento de professores da educação básica. O Elon era um bom matemático e, ao mesmo tempo, muito envolvido com o aspecto do ensino da matemática. Que não foi uma prioridade inicial do INPA, mas foi se tornando mais importante para o Instituto. Houve uma deliberada decisão no sentido de formar gente. Formar gente para a educação básica. Isso. E um dos aspectos, na minha visão, é que uma das atividades importantíssimas, centrais do INPA, que contribui muito para isso, e na qual você tem um dedo importante, é o Colóquio Brasileiro de Matemática. Que começou em 65. Né? Acho que foi em 65. 57, e em Poços de Caldas, eu sempre ouvi dizer que era Poços de Caldas porque o Lindolfo falou que deveria ser em Poços de Caldas. Não é que eu falei. Estava se procurando um lugar em que pudesse reunir o pessoal, que tivesse bom hotel, etc. E eu conhecia muito Poços de Caldas por razões óbvias. E eu consegui negociar com os hotéis lá, etc. E por isso é que foi proposta. E ficou em Poços de Caldas E deu tudo muito certo, foi ótima a reunião. Até 85, de 57 até 85, com exceção de um ano que foi realizado em Fortaleza. Todos os anos realizados lá em Poços de Caldas. Com muito sucesso e que contribuiu. Lindolfo, como você mencionou antes, seu INPA ganhou em doação um terreno aqui anexo, muito próximo, onde estamos começando a construir um novo campus, que vai ficar ligado, vai ser uma extensão daquele terreno que foi doação da Globo. E você mencionou também a tarefa que foi construir essa sede própria ao final dos anos 70, foi inaugurada em 1981. Para encerrar essa nossa conversa, eu queria pedir um conselho do diretor que construiu a sede atual, um pouco de partilhar a sua experiência. Você já falou que foi difícil, que foi todo um processo, um pouco de aconselhamento ao diretor atual para orientá-lo no processo de conduzir essa construção do novo campus. Eu já tenho, a primeira coisa é ter um bom plano, né? Claro. Isso já tem, né? Tem sim. Pois é, aí conseguir, a segunda coisa é conseguir dinheiro para isso, né? Sim. Eu acho que bem administrada, arrumando uma construtora de boa qualidade, você consegue fazer isso tranquilamente. Muito obrigado pelo conselho. Maíra, temos mais perguntas? E eu estou certo de que isso vai acontecer. Eu torço que você esteja certo também, Lindolfo. Temos mais perguntas para o professor Lindolfo? Acho que só para a gente encerrar, o INPA está fazendo 70 anos. O senhor acompanhou boa parte dessa trajetória, né? O que o senhor vê que mudou desde o início, lá quando a matemática ainda estava muito incipiente, para hoje, que já está ligado a tanta tecnologia, ao dia a dia também, uma matemática muito mais aplicada do que pura, como tínhamos antigamente? Isso está muito ligado ao próprio desenvolvimento do país. Quer dizer, o país na década de 40 era bem diferente do país atual, né? E a parte de pesquisa, estava surgindo isso no Brasil. Como eu disse, o CNPq foi criado em 51. Quer dizer, é interessante a ideia de criar o CNPq, foi uma ideia formidável. E, quer dizer, isso tudo é um resultado do próprio país. Perfeito. Bom, agradeço a presença do professor Lindolfo de Carvalho Dias, ele que esteve aqui conversando conosco, com o professor Marcelo Viana, atual diretor do INPA, o professor Lindolfo de Carvalho Dias, que acompanhou o INPA desde a sua fundação e que foi o segundo diretor do Instituto nesses 70 anos, que a gente se prepara para lembrar um pouco da história e olhar também um pouco para o futuro do nosso Instituto.